4 metros abaixo do solo da abadia de Westminster, dentro de um caixão de chumbo selado há exatamente 423 anos, repousa algo que nenhum governo quis que ninguém visse. Não é ouro, não são joias. É o corpo da mulher mais poderosa que já governou a Inglaterra. E os segredos que ela levou para aquela tumba poderiam ter destruído uma dinastia inteira. Em 2019, uma equipe internacional de geneticistas e cientistas do Vale do Silício lançou uma missão encoberta. Não iam abrir o caixão. Isso teria sido demasiado visível, demasiado político, demasiado perigoso. Em vez disso, procuravam algo menor, mais difícil de ver e muito mais difícil de ignorar. O que encontraram não reescreve apenas a história da rainha Isabel I. Reescreve o que acreditávamos saber sobre quem tem o direito de governar, quem pode ser chamado de rei ou rainha, e até onde chegam as mentiras que sustentam um trono. No final deste vídeo vais compreender 3 coisas. Primeiro, por que razão uma inteligência artificial chamada Argus reconstruiu o ADN de Isabel e sem tocar nos seus restos mortais, e que anomalia genética encontrou enterrada no seu cromossoma X? Uma anomalia que muda tudo. Segundo, por que razão a linhagem Tudor, o fundamento legal do seu reinado, poderá ter sido uma ficção? Segundo o genoma reconstruído, Henrique Maitio não era o seu pai biológico. 0 compatibilidade, nenhuma coincidência. E terceiro, por que razão Isabel não morreu de velhice nem de doença? A simulação toxicológica de Argus identificou 3 venenos pouco comuns no seu sistema. Alguém a envenenou. Alguém que estava muito perto dela. E ninguém conseguiu responder quem foi. A 24 de março de 1603, no Palácio de Richmond, a oeste de Londres, uma anciã recusou-se a deitar. Já eram 4 dias assim. De pé com a ajuda das suas damas de companhia, ou sentada sobre almofadas no chão, erecta, rígida, apontando para sua boca com um dedo, mas sem pronunciar uma única palavra. O seu médico descreveu o que viu como uma melancolia profunda e inamovível. Os seus cortesãos disseram que ela falava de espíritos no quarto. Oficialmente, a rainha Isabel morreu nessa noite de causas naturais. Tinha 69 anos. Reinara durante 44. Era velha, estava exausta, e tinha perdido vários dos seus conselheiros mais próximos nos meses anteriores. A narrativa oficial é clara: uma rainha gloriosa que se apagou suavemente no final de uma vida extraordinária. Mas há um detalhe que os livros de história mencionam de passagem e que ninguém explicou de forma satisfatória. Durante esses últimos 4 dias, Isabel recusou-se de forma absoluta a deitar. Não por fraqueza, não por delírio. Foi uma decisão. Permaneceu vertical até que o seu corpo cedeu. Por que razão escolheria alguém em agonia morrer de pé? Que tipo de dor torna deitar-se pior do que permanecer erecto? E aquele sinal desesperado em direção à própria boca, aquela insistência em apontar algo que não conseguia descrever com palavras. O que estava ela a tentar dizer? Essas perguntas ficaram sem resposta durante 400 anos, até que uma equipe de cientistas decidiu procurá-las no único lugar que ninguém havia olhado: o seu próprio ADN. O relato estabelecido é o seguinte: Isabel morreu de septicemia tonsilar, uma infecção de garganta que se espalhou pela corrente sanguínea. Os seus historiadores de corte registraram seu declínio como gradual e digno. A maquilhagem branca que usava durante décadas, o famoso alvaiade veneziano, uma mistura de chumbo branco e vinagre, tinha danificado a sua pele, sim, mas era considerado um detalhe menor. Uma vaidade da época, não uma causa de morte. Foi isso que as instituições comunicaram. Linguagem padrão concebida para preservar a imagem de Gloriana até o último instante. Mas, nesses mesmos registros, admite-se algo que não bate certo. Os sintomas descritos nas suas últimas semanas: a rigidez, a dor na boca, a recusa em engolir, a paralisia progressiva dos membros e a consciência plena durante todo o processo, não correspondem a uma infecção. Uma septicemia de garganta produz febre alta, delírio e perda de consciência. Isabel, pelo contrário, esteve desperta, lúcida e aterrorizada até o fim. Detente um segundo nisto. Ou morreu de septicemia, caso em que não deveria estar consciente e a apontar coisas com o dedo. Ou esteve consciente e a apontar coisas, caso em que não morreu de septicemia. Estas 2 afirmações não podem coexistir no mesmo relato. E, no entanto, durante 4 séculos, ninguém questionou nenhuma das duas. Considera este arco temporal. Em 1562, Isabel contraiu varíola. Sobreviveu, mas o seu rosto ficou marcado para sempre. A partir desse ano, começou a aplicar o alvaiade veneziano em camadas espessas. Isso significa que durante 41 anos seguidos, até a sua morte em 1603, esteve a absorver chumbo através da pele de forma diária. 41 anos, todos os dias, sem exceção. A ciência moderna sabe que a exposição crônica ao chumbo destrói o fígado, colapsa o sistema imunitário e gera uma vulnerabilidade extrema a certos venenos. O que Argus detetou no seu genoma reconstruído foi que ela possuía também uma variante genética que a impedia de processar corretamente os metais pesados. O seu corpo não tinha capacidade de eliminar o chumbo. Acumulava-se,
Isso significa que alguém que conhecesse bem a sua condição saberia exatamente que tipo de veneno usar para que os sintomas parecessem uma progressão natural do envenenamento por chumbo. Saberia quanto tempo demoraria a atuar e saberia que, quando o médico o diagnosticasse, já seria tarde demais para o distinguir de uma morte por velhice. Essa contradição é exatamente o ponto onde a história oficial começa a desmoronar-se. O projeto Genoma Tudor não começou à procura de um segredo genético. Começou como uma tentativa de resolver o mistério da sua morte. A equipe era incomum. Geneticistas que tinham identificado os restos de Ricardo Terce num parque de estacionamento em Leicester em 2012, engenheiros de software do Vale do Silício, especializados em reconstrução de dados degradados, e um historiador forense cujo nome o projeto mantém em reserva, identificado apenas como coordenador, que levava 12 anos a recolher objetos com restos biológicos de Isabel I. 3 relíquias foram a base do projeto. O Anel de Chequers, uma joia pessoal de Isabel que contém uma madeixa do seu cabelo num compartimento oculto. Um par de luvas cerimoniais com células epiteliais incrustadas no interior de couro. E uma carta selada, dirigida ao rei Henrique Cárcer de França, que traz na cera do selo a impressão digital da própria rainha. O ADN tinha séculos de antiguidade. Estava fragmentado, contaminado, misturado com o material genético de quem havia manuseado os objetos. No papel, era praticamente inutilizável, mas é aqui que entra o Argo. Argos é uma inteligência artificial batizada em honra do gigante da mitologia grega que tinha 100 olhos e nunca dormia. Foi concebida especificamente para trabalhar com ADN antigo degradado, filtrando ruído genético, eliminando contaminação moderna e reconstruindo sequências fragmentadas mediante comparação com milhares de perfis de ADN europeus do século XVI. Durante 5 anos, o Argos processou as amostras extraídas das 3 relíquias. Primeiro filtrou todo o material genético que não coincidisse com os marcadores conhecidos das linhagens Tudor e Bolena. Depois, através de modelação genética temporal, começou a reconstruir virtualmente o genoma completo da rainha. O ar na sala de servidores onde corria a análise mantinha-se a 18 graus constantes. A equipa trabalhava em silêncio, com acesso restrito, em turnos de 6 horas. Ninguém falava do que via nos ecrãs fora daquelas paredes. O que o Argus produziu no final do processo foi um genoma virtual quase completo. Uma ressurreição digital da biologia de Isabel I, cromossoma a cromossoma. E na profundidade dessa sequência, sepultado entre milhões de pares de bases, havia algo para o qual ninguém na equipa estava preparado. No cromossoma X de Isabel, o Argus identificou um conjunto de mutações genéticas específicas, mutações compatíveis com uma condição médica conhecida hoje como Síndrome de Insensibilidade aos Androgênios, ou SIA. Esta condição afeta pessoas nascidas com cromossomas Xila, geneticamente do sexo masculino, cujos corpos são completamente incapazes de responder às hormonas masculinas. O resultado é um desenvolvimento físico tipicamente feminino, traços externos de mulher, identidade de mulher, mas sem útero, sem ovários funcionais e sem a possibilidade biológica de conceber filhos. O Argus detetou os marcadores genéticos associados a esta condição com uma compatibilidade estatística que a equipa descreveu como impossível de atribuir ao acaso. Não era uma hipótese, era uma assinatura biológica. Se o Argus estiver correto, Isabel I era geneticamente do sexo masculino. Viveu plenamente como mulher, governou como mulher, mas o seu corpo nunca pôde produzir um herdeiro, não por escolha nem por destino, mas por biologia. E isso muda absolutamente tudo. A síndrome de insensibilidade aos androgênios tem manifestações físicas características: estatura ligeiramente superior à média feminina, dedos alongados e finos, pele de textura uniforme, ausência de pelo corporal. Isabel era conhecida pela sua estatura. Os seus retratos mostram sistematicamente dedos extraordinariamente longos, tão notáveis que os historiadores de arte os atribuíram durante séculos a uma convenção pictórica da época Tudor, uma forma estilizada de representar a nobreza. O Argus apontou esses dedos como um marcador físico da condição: a maquilhagem densa, as perucas elaboradas, os vestidos de gola alta que cobriam o seu corpo. Tudo isso ganha um novo significado. Não era vaidade. Era arquitetura, uma construção visual concebida para controlar exatamente o que o mundo podia ver e o que não podia ver. E depois há o discurso de Tilbury. Em 1588, com a armada espanhola a aproximar-se das costas de Inglaterra, Isabel dirigiu-se às suas tropas e pronunciou a frase que os historiadores repetiram durante séculos como metáfora de coragem: tenho o coração e o estômago de um rei. Muitos acreditam agora que não era uma metáfora. Era uma descrição literal, velada na única forma em que podia dizê-la em público, rodeada de milhares de testemunhas. Há algo que por vezes passa despercebido quando se estuda o reinado de Isabel. Ela não guardou o segredo sozinha. Francis Walsingham, o seu chefe de espiões, dirigiu durante décadas a rede de inteligência mais sofisticada da Europa. Tinha agentes em todas as cortes do continente. Interceptava cartas. Decifrava códigos. E construiu em torno de Isabel um perímetro de informação tão hermético que nenhum inimigo exterior conseguiu penetrá-lo. William Cecil,
Lord Burghley foi o seu primeiro-ministro durante quase todo o seu reinado. Um homem de uma lealdade tão absoluta que Isabel o chamava de My Spirit, o meu espírito. Era o arquiteto da sua imagem pública, o homem que geria a narrativa, que decidia o que se publicava e o que se suprimia. Quanto sabiam estes dois homens? Ninguém pode sabê-lo com certeza, mas o que pode dizer-se é o seguinte: Walsingham e Cecil construíram um mito de Gloriana com uma precisão que vai muito além da propaganda política comum. Era um sistema de proteção. E os sistemas de proteção tão elaborados não se constroem para ocultar coisas pequenas. Há mais um detalhe. Walsingham morreu em 1590, 13 anos antes de Isabel. Os seus arquivos pessoais desapareceram, os seus papéis privados, os seus registros de inteligência, tudo. Nada. Os seus contemporâneos atribuíram-no a dívidas. Os seus biógrafos modernos consideram-no uma anomalia inexplicável, como se alguém tivesse apagado a sua existência de qualquer vestígio que pudesse falar demais. O Argus não se ficou pela saúde de Isabel. Uma vez reconstruído seu genoma, a inteligência artificial investigou algo diferente, a sua ascendência. Pelo lado materno, o resultado foi contundente. O seu ADN mitocondrial, a linhagem que passa intacta de mãe para filha, coincidia plenamente com a família Bolena. Sem margem de erro, Isabel era, sem qualquer dúvida, filha de Ana Bolena. Mas o seu ADN paterno contou uma história completamente diferente. O Argus confrontou o código genético de Isabel com os marcadores conhecidos do cromossoma Y da dinastia Tudor, extraídos dos restos de Ricardo III e de descendentes masculinos confirmados da linhagem Tudor. O resultado foi categórico: nenhuma coincidência, zero compatibilidade. Segundo a inteligência artificial, Henrique Note não era o pai biológico de Isabel I. Detente um segundo nisto. Henrique Voigt rompeu com a Igreja Católica, dissolveu os mosteiros, executou duas das suas esposas, rasgou o tecido religioso e político de Inglaterra, tudo em busca de um herdeiro varão legítimo. Ana Bolena foi decapitada em 1536 sob acusações de adultério, acusações que durante séculos foram consideradas meras invenções políticas fabricadas pelos seus inimigos. Mas se Isabel não era filha de Henrique, talvez essas acusações não fossem completamente falsas. Talvez Ana Bolena tivesse tido uma relação com outro homem, e talvez seja exatamente isso o que o genoma encontrou. O Argus identificou dois candidatos de alta probabilidade para a paternidade biológica: Henry Percy, conde de Northumberland, o grande amor de Ana antes de Henrique intervir e o separar à força, e Mark Smeaton, o músico da corte executado juntamente com Ana sob a acusação de ter tido um romance com ela. Os historiadores descartaram a sua confissão durante séculos por ter sido obtida sob tortura. O genoma confere agora um peso diferente a esse relato. Se Isabel o sabia, se tinha alguma razão para suspeitar que não era Tudor de sangue, isso explicaria muitas coisas. A sua ambição implacável, a sua recusa em ser governada por ninguém, a sua obsessão pelo controle absoluto da narrativa. Não era suficiente ser uma boa rainha. Tinha de ser a maior rainha que a Inglaterra jamais vira. Tinha de tornar o seu nome tão monumental que ninguém pudesse questioná-lo. Não herdou aquele trono. Conquistou-o. E enterrou a verdade que poderia tê-lo derrubado. O projeto Genoma Tudor publicou seus resultados preliminares numa conferência acadêmica privada em Genebra em 2023. Não houve imprensa. Não houve comunicado oficial. Os participantes assinaram acordos de confidencialidade. Desde então, nenhuma instituição oficial disse absolutamente nada. Nada. Nenhum comentário do Palácio de Buckingham, nenhuma resposta da Abadia de Westminster, nenhuma declaração do governo britânico, nenhuma refutação acadêmica publicada. Nada. Numa era em que as fugas acadêmicas ocorrem em questão de horas, onde os artigos pré-publicados circulam em fóruns antes de serem revistos, onde qualquer descoberta de relevância histórica gera imediatamente uma avalanche de opiniões institucionais, esse nível de hermetismo não acontece por acidente. Requer uma supressão ativa e deliberada. Isso diz-te algo sobre o que tem entre mãos. Não estão a ignorar a descoberta, estão a gerir o seu impacto. Dois dos investigadores que participaram no projeto deixaram de aparecer nas respectivas instituições no ano seguinte à Conferência de Genebra. As suas páginas acadêmicas foram atualizadas sem qualquer menção ao projeto. As suas publicações anteriores sobre ADN antigo continuam online. O projeto Genoma Tudor não aparece em nenhuma delas, como se esse trabalho nunca tivesse existido. O Argus tinha uma última missão. Com o genoma digital completo, a equipa lançou o que denominou de autópsia virtual, usando a biologia exata de Isabel, os seus órgãos reconstruídos, a sua química sanguínea simulada, o seu metabolismo estimado. A inteligência artificial recriou os seus últimos dias, sintoma a sintoma, hora a hora. O quadro clínico que emergiu derrubou séculos de conjecturas. É certo que o corpo de Isabel mostrava sinais de exposição prolongada ao chumbo. O seu fígado estaria gravemente danificado. O seu sistema imunitário comprometido. Mas o Argus revelou algo crucial. Esses sintomas por si só não podiam explicar a forma específica como morreu. Por que razão se recusava a deitar? Por que razão apontava para a boca em agonia durante dias? Por que razão morreu lentamente,
em plena consciência, sem o delírio característico de uma infecção. O Argus executou uma simulação toxicológica completa, testando milhares de toxinas históricas conhecidas contra o seu organismo virtual, e encontrou uma correspondência. Não um, mas 3 venenos de uso simultâneo. Acônito, meimendro negro, beladona. Juntos formam o que a equipe descreveu como um coquetel de assassínio sofisticado. A beladona explica a febre, a confusão e o rubor da pele. O acônito provoca uma dor neurológica intensa e uma rigidez progressiva que torna impossível deitar-se sem uma agonia insuportável. O meimendro negro ataca o sistema nervoso, gerando sensações de ardor na boca e uma paralisia muscular gradual que preserva a consciência até o fim. Os sintomas encaixavam na perfeição. Segundo Argus, Isabel não morreu de velhice, não morreu de septicemia. Foi envenenada lentamente, com precisão cirúrgica, por alguém que conhecia sua biologia, conhecia suas vulnerabilidades e sabia exatamente como fazer com que a sua morte parecesse uma progressão natural. A IA não pode confirmar quem administrou o veneno, mas pode apontar os candidatos com maior acesso, maior motivo e maior capacidade de suprimir as provas. Robert Cecil, filho de William Cecil, era em 1603 o homem mais poderoso da corte de Isabel. Há meses que mantinha correspondência secreta com Jaime VI de Escócia, o herdeiro de fato ao trono, coordenando uma transição de poder sem atritos. Uma rainha consumida pelo luto, fisicamente debilitada e politicamente imprevisível, era um obstáculo para essa transição. Cecil sabia exatamente o que fazer com os obstáculos. Jaime VII de Escócia tinha tudo a ganhar. A sua ascensão ao trono de Inglaterra dependia da morte de Isabel antes que ela pudesse nomear um sucessor diferente, e nas suas últimas semanas, Isabel havia começado a falar, em voz baixa, da possibilidade de reconsiderar a sucessão. Essa conversa nunca chegou a lado algum. Isabel morreu 4 dias depois de ter começado. Há algo que a história esquece sobre Isabel. Antes de ser o símbolo, antes de ser gloriana, antes de ser a rainha virgem intocável, era uma menina que cresceu sem mãe. Ana Bolena foi executada quando Isabel tinha 2 anos e 8 meses. Foi declarada bastarda antes de completar 3 anos. Passou anos numa incerteza legal tão absoluta que por vezes nem sabia se tinha direito a comer à mesa principal ou na antecâmara. Um criado da corte que trabalhou nos aposentos de Isabel durante os seus anos de juventude, referenciado nos arquivos de Hatfield House apenas como TH, deixou escrito numa margem de inventário uma frase que os historiadores ignoraram durante séculos. Escreveu que a princesa não dormia como os outros, que permanecia acordada a olhar para as vigas do teto durante horas em silêncio, sem se mover. Esse não é o retrato de uma estratega calculista. É o retrato de alguém que aprendeu muito cedo que a única proteção possível era o controle absoluto de tudo que os outros podiam ver. Não escolheu o segredo porque lhe era cômodo. Escolheu porque algo, em algum momento muito precoce da sua vida, a fez sentir que sem ele não sobreviveria, e tinha razão. Governou durante 44 anos sob uma pressão que nenhum rei na história de Inglaterra teve de suportar. Não se podia casar, não podia ter filhos. Era possível que nem sequer fosse tudor de sangue. E nos seus últimos dias, segundo a simulação do Argus, foi assassinada por alguém que via os seus segredos como uma ameaça à transição de poder mais importante da época. Apesar de tudo isso, nunca se dobrou. Construiu um império de diplomacia, mitos e poder tão sólido que manteve a Inglaterra unida perante guerras, traições e revoluções religiosas. Não herdou a estabilidade. Inventou-a todos os dias durante mais de 4 décadas. Isabel I guardou os seus segredos durante toda a vida. Construiu todo o seu reinado em torno deles, pedra sobre pedra, ano após ano. E agora, pela primeira vez em 423 anos, as peças estão a começar a encaixar fora da tumba. A última pessoa que conhecia a verdade completa leva 4 séculos em silêncio sob a abadia de Westminster. As instituições que poderiam confirmar ou refutar as descobertas do projeto Genoma Tudor escolheram, deliberadamente, não dizer nada. Não por ignorância, não por falta de recursos, por escolha ativa e calculada. E isso diz-te algo sobre o que há nessa sequência de ADN que preferem manter fora do debate público. A questão não é se a ciência pode encontrar a verdade. Já o está a fazer. A questão é outra. Governou Isabel I com tal brilhantismo, apesar dos seus segredos, ou foi precisamente esse peso o que a tornou na monarca que foi? As mentiras que teve de sustentar tornaram-na mais forte ou destruíram-na lentamente, como o chumbo que absorvia todos os dias? Não temos resposta. Ninguém a tem. Mas da próxima vez que vires o seu retrato, aquela máscara branca, aqueles dedos longos, aquele olhar que não olha para fora, mas para algum lugar interior que mais ninguém conseguia alcançar. Pergunta-te o que estava a proteger, e se o que protegia era a Inglaterra ou se era a si própria. Deixa a tua teoria nos comentários.